Esses dias eu orei aqui falando sobre o Gadareno, né? E tem um caso aí na mídia de um homem endemoniadíssimo, né? Que infelizmente invadiu casas, chegou a matar pessoas. Não precisava, como eu estava dizendo, esse homem aí que está ali pro lado de Goiás, de Brasília, fez algumas vítimas, né? Mais de 200 policiais atrás do homem para pegar ele. E eu nem sei como é que tá essa história, se já pegaram, se não pegaram, sabe? Mas essa história toda me fez lembrar dessa passagem bíblica aqui, que está no livro de Marcos, capítulo 5. Amém? Eu vou ler ela para os amados irmãos. E o Alamão Kleber falou 270 policiais, meu Deus do céu, e não pega, hein? 270 policial, gente, com carro, com helicóptero, com tudo, entendeu? Não é brincadeira, não é brincadeira. E não pegam o homem. Aí eu me lembrei dessa passagem bíblica que eu vou ler para os irmãos, tá? Vou ler para os irmãos verem a semelhança aqui, né? A irmã Regina Barros está falando 400 homens. Meu Deus do céu. Então vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Jesus cura um homem dominado por espíritos maus. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, do lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo. O que me faz lembrar desse caso que está na mídia aí é esse detalhe. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Esse homem aí já foi preso 1, 2, 3 vezes, sei lá quantas, e escapou às vezes toda, né? E olha que interessante, passava o dia e a noite no monte entre túmulo, gritando, se ferindo de propósito com pedras, né? Mas a gente está numa época fria, numa época para passar a noite numa mata, né? Fugindo, correndo, cansado, né? Então, não é brincadeira, né? É um detalhe interessantíssimo que dá para se assemelhar com essa mensagem aqui da Escritura, né? O Gadareno. Ninguém pegava ele, nem com cadeia, nem com nada, passava a noite nos lugares sozinho, né? E quando esse homem viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado: Espírito mau, sai deste homem. Jesus perguntou: como é que você se chama? E ele respondeu: meu nome é Multidão. Na Bíblia, com a linguagem revista e corrigida, está escrito assim: o meu nome é Legião, né? Porque somos muitos. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que no morro perto dali havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. Ele deixou, e os espíritos saíram do homem, entraram nos porcos, e os porcos eram quase 2.000 que se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido.
Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados, porque ele estava sentado, vestido no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhe contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem curado, liberto, pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor, mas Jesus não deixou e disse: volte para casa, conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contava na região de Decápolis, das 10 cidades, o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados, né? Um homem nessas características fica famoso, né? Pelo lado negativo. O gadareno ali, ele era famosíssimo. Todos tinham medo deste homem, principalmente porque ninguém conseguia prendê-lo. Ninguém. Tá certo? E assim como esse caso que está acontecendo, esse homem aí, eu não sei o nome dele, mas muita gente deve saber. Esse homem está famoso no Brasil inteiro e fora do Brasil também. Isso aí repercutiu, né? E o gadareno teve a sorte de encontrar-se com Jesus. O gadareno teve a sorte de encontrar com Jesus. Quando ele encontrou com Jesus, Satanás se revelou. Se revelou. A irmã está falando que é Lázaro o nome do homem? Lázaro. Eita, tem nome de Bíblia ainda, hein? Meu Deus. E aí Satanás não pôde se esconder. Se ajoelhou. E Jesus falou: vai saindo daí agora. Chega, acabou a farra. E aí os demônios: ó, deixa a gente ir para aqueles porcos ali. Jesus permitiu. Por quê? Porcos até hoje são tidos pelos israelitas como animais imundos, animal imundo, né? E aí Jesus permitiu, porque os judeus que ali estavam criando os porcos para ganhar dinheiro com os romanos, porque os próprios judeus não iam comprar, né? E os romanos eram os invasores daquela terra. Então, quando Jesus permitiu entrar nos porcos, os porcos morreram, acabou com lucro, desfez ali um acordo fora da lei, tá certo? Desfez um acordo fora da lei. E esse homem aí, né, tá vivo. A gente acha que está vivo, né? Se ele encontrar-se com Jesus, né? Após o encontro com Jesus, morrendo ou vivendo, não vai fazer diferença, porque ele encontrou-se com Jesus, e isso é importante. Reconhecer Jesus para poder se livrar da morte eterna. Amém? Mas se ele não se encontrar com Jesus, certamente esse homem aí, se ele já não estiver sofrendo, ele vai sofrer muito. Vai sofrer muito. E eu não estou entrando no mérito de se preocupar com ele, que ele merece, que tem que ser castigado ou deixar de ser castigado. Estou dizendo que aqui na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Marcos, tem um caso muito semelhante. Na Bíblia, não fala se ele matou alguém, mas fala que ninguém prendia ele. Nada, nem corrente, nem cadeia. E largaram de mão. Esse homem aqui, largaram de mão. E Jesus foi lá e mudou a sorte dele. Esse homem aí, um homem, né, que já ouvi tanta história aí, que diz até que tem pacto com o cão, né? Esse homem aí precisa se entregar para Jesus, encontrar-se com Jesus, para ele ter um fim bom, no sentido de ir para a glória, porque aqui na terra esse homem já está marcado, esse homem aí está marcado.
Então ele precisa de Jesus para garantir a eternidade e o restante da vida aqui em terra, ele ter uma bênção de Deus aí para superar o que ele vai ter que enfrentar pela frente. E que o Senhor Jesus conforte a família, as famílias que esse homem arrebentou, né? Que o Senhor Jesus tenha misericórdia dessas famílias e que Deus dê graça para que nenhuma família mais seja acometida por esse homem aí que naturalmente ele não está normal, é um homem totalmente transtornado, né? Que Deus tenha misericórdia. Amém? Quem está preparado para orar, escreva a fé e vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar, vamos clamar, pedir a bênção de Deus, pedir a proteção de Deus, pedir que Deus vá desfazendo todas as malignidades, que o Senhor vai destronando todo o principado, vai acabando com toda ação maligna de miséria, de doença, de enfermidade, né? O irmão José Paz colocou aqui, ó, o ladrão não vem senão a roubar, matar, deixa eu ver, e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém. João 10:10, palavra linda, né? Então, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia, né? Tenha misericórdia de nós. Se Deus não nos guardar, em vão trabalha o sentinela, né?